muito curiosa. Eu quero saber, e a Copa? O Japão não tá nem aí pra Copa. Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Olha onde eu estou! Comenta aí, quem ama hortênsias? Estamos na época delas e esse cantinho aqui, meu povo, é muito especial. Não sei quem foi a boa criatura que plantou tantas hortênsias aqui, mas todos os anos elas ficam desse jeito, maravilhosas, e são hortênsias tão diferentes. Mas eu vim aqui não só para mostrar hortênsias, mas eu vim aqui para conversar, aquele bate-papo que a gente tem sempre toda semana. Eu sei que vocês amam quando a gente vem para conversar. Muita gente fala, que eu fico esperando, nós vamos almoçar juntas hoje, porque meus vídeos sobem meio-dia. Então, o povo almoça, né? Sempre na minha companhia, e eu fico muito grata, mas muito grata mesmo e muito feliz. Quero agradecer desde já. Hoje vai ser só agradecimento, meu povo, porque no vídeo passado, né, um dos vídeos que eu fiz aí, que eu apresentei a minha sobrinha, né, a Juliana, que ela tá com um canal aí recente, e pedi assim, então encarecidamente, gente, vamos lá, vamos conhecer o canal da Juju. Gente, quantas pessoas foram lá, muito obrigada, de coração mesmo, vocês são muito especiais, porque sempre vocês estão atendendo os meus pedidos, e eu não peço nada para mim, né, eu sempre peço para alguém, eu sempre vou aqui, indico um canal, e as pessoas vão lá, e eu fico tão grata à atenção de todos vocês, porque vocês estão sempre prontos para atender o que eu peço, e eu fico muito feliz. Eu não peço nada para o meu canal, né? Eu não peço nada. Quando eu peço muito um like e as pessoas já vêm já com o dedinho pronto para dar o like, já sou muito grata só com isso, né? E eu queria muito agradecer, e eu queria começar esse vídeo, meu povo, aqui. Eu vou mostrar um pouquinho só as hortênsias, porque eu vim à praia hoje não para catar lixo, tá? Hoje eu vim ver como é que estão os gatinhos, eu trouxe um pouquinho de ração, um pouquinho de água, e a gente vai bater um papo aí. Eu já tenho algumas coisas em mente para falar com vocês, mas eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que vieram no vídeo passado também da receita, né? Muita gente gostou, muita gente, eu amei, outras, eu também não como peixe, mas tá aí, tá valendo. A presença de vocês sempre é muito bem-vinda, e agradeço aos novos inscritos, os antigos também sempre estão presentes, voltando para assistir novos vídeos. Eu fico muito feliz, muito obrigada. Agora eu vou virar aqui um pouquinho para vocês verem hortênsias que vocês não querem ver minha cara. Vocês querem ver essas lindezas aqui? Olha, minha gente, se não é a coisa mais lindinha do mundo. Essa aqui é a hortênsia coroa. Muita gente fala, nossa, que eu nunca ouvi falar de hortênsia coroa. Pois é, aqui é muito comum, viu? Esse tipo de hortênsias. Talvez no sul do Brasil tenha delas, né? Eu não sei, comenta aí. Acho que algumas pessoas falaram que aqui no Brasil já vi delas, né? Mas a grande maioria nunca viu. E elas são assim, ó. Olha só que coisa mais delicada, né? Algumas pessoas falam, que eu amo hortênsias. Mostra pra nós as hortênsias. Elas estão começando agora, elas não abriram ainda. Olha a cor dessa, que coisa linda, né? Elas não abriram total. Essas daqui vem primeiro, né? Que é a coroa. Olha aqui quantas delas, olha só. Me diz, olha, essa aqui é a estrela. Essa é a hortênsia estrela. Conhecem? Já viram? O sol bate, mas dá um efeito nessas belezuras aqui. Olha que coisinha mais teteia. E eu venho todos os anos eu venho, fico aqui namorando elas. Ó, essa daqui, tadinha, acho que precisou de uma poda. Acho que na próxima vez que eu vier, vou trazer uma tesoura e vou dar uma podada nela, porque esse ano, ó, já não deu flores, ó. Que judiação, né? Olha só. Essa aqui ainda não, hein?
Essa daqui, no dia que eu fui catar, vim catar o lixo, aí acho que elas já estão abertas. Olha aqui, ó, elas não abriram ainda, ó. Essa é aquela comum, né, que é um buquê. Mas a grande maioria são essas aqui. As hortênsias coroa. E a hortênsia estrela, olha que belezinha. Olha que belezinha. E lá pra dentro tem mais, né? Só que eu não vou entrar ali no meio, não, meu povo. Porque deve ter aranha e eu tenho medo de aranha. Mas olha aqui os detalhes dela. Deixem um like para essas belezinhas. Olha essa daqui. Que coisa fofa. Ó, essa aqui tá no chão, ó. Olha. Lindas, lindas. Olha o tom dessa. Uma bênção, né? Pois é, meu povo. E toda vez que eu venho aqui, eu já dou de cara com isso daqui, ó. E fico muito feliz quando eu vejo isso, porque eles já avisam, né? Não jogue lixo, não jogue lixo, mas numa praia tão suja, né? Vamos só dar uma bisbilhotada, ver como é que tá. Eu tenho certeza que tem muito lixo, mas hoje eu não vou catar não, tá? Hoje é só um bate-papo mesmo. Não estou vendo os gatinhos aqui, mas eu vou deixar assim. A comida tá aqui. Alguém já trocou a água, ó. Hoje a água tá limpinha. Eu trouxe água também. Eu vou deixar aqui, porque se de repente alguém vê que tá vazio, né? E pode colocar essa água, porque essa água tá limpinha para eles. Mas vou deixar aqui para não voar, né? Porque tem o risco dessa comida aqui outro bicho comer, tanto os corvos, né? Mas eu vou fazer o que? Eles não estão por aqui, devem estar dormindo em algum outro canto, mas eles estão por aqui, porque olha, dá pra ver que tem a água limpinha. Então, tá aqui, né? Vamos rezar para que eles venham comer. Agora vamos. E hoje eu quero fazer uma caminhada com vocês nesse bosque que é muito lindo, é muito tranquilo. Hoje tá ventando um pouco. Então, se eu for lá pro lado da praia, o barulho do vento vai atrapalhar um pouco a nossa conversa. Então, eu achei melhor aqui caminhar por esse bosque, onde é muito seguro, tá? Aqui não tem perigo nenhum. Aqui você não pode andar de bicicleta. Aqui é só para quem caminha ou para quem corre, né? Então, aqui é só uma trilha mesmo para quem gosta de caminhar, contemplando aqui esse bosque. E se vocês repararem, deixa eu virar aqui. Olha, as árvores são todas tortas. Quando eu digo que aqui venta muito, né? O vento enverga todos esses pinheiros aqui. Olha como eles ficam tortinho, tortinho. Mas é um lugar tranquilo. Olha só que paz. E aí eu posso aqui conversar com vocês, fazer um vídeo sem atrapalhar ninguém, ninguém me atrapalhar também, né? E o assunto de hoje, meu povo, que eu estou muito curiosa. Eu quero saber... E a Copa? Como estão aí os preparativos, né, para a Copa? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meu povo. Japão não tá nem aí para a Copa. Você pode ir no mercado, você pode... Não tem bandeira, não tem nada que vá dizer vamos lá torcer para o país. Nada. Mas o Japão recentemente, né, que ele começa a admirar o esporte que é o futebol, porque até então aqui o forte é o beisebol, né, dentre outros esportes, mas o futebol eles começaram depois que o Japão começou a fazer um pouco mais de fama no esporte, né, que a seleção japonesa começou a engrenar no esporte, aí o Japão deu uma acordadinha, mas também não liga muito não. Então, a Copa aqui, você não ouve falar nem... Sabe quando você vê assim, aí tem muita vuvuzela, né? Tem bandeiras do Brasil. Então, o comércio, ele aquece muito nessa época de Copa, porque tudo vira assunto de Copa, né? Mas Japão não, viu, gente? Japão não liga nada pra Copa. E eu quero saber aí no Brasil, porque eu sou da época em que a Copa fervia o coração dos brasileiros, sabe? Então, a gente pintava a rua,
colocava bandeirinhas, né? E todo mundo se juntava no bairro para assistir os jogos. Como que tá aí hoje? Porque eu não sei, eu tô por fora de como estão os preparativos, se as pessoas ainda têm essa cultura tão forte do futebol, né? De querer comemorar, de querer assistir, ou se as pessoas estão mais light, né? Não estão ligando tanto também. Sei lá, né? A gente ouviu falar de muitos assuntos aí, de falcatruas, né? E deixou a gente bem chateado numa época. Mas a gente sabe que, independente de qualquer coisa, o brasileiro gosta muito, né? De futebol, está na nossa cultura muito forte. E eu quero que vocês comentem muito falando como é que tá, porque eu tô aqui, eu fico totalmente por fora, né? Eu sigo alguns canais e vejo que as pessoas estão assim nos mercados, né? E que a gente vê uma coisa ou outra da Copa, da bandeira do Brasil, né? Que é muito requisitada nessa época, camisetas, né? Mas eu queria saber se isso está realmente tomando conta dos brasileiros ou se está mais calmo, né? E você, como é que você tá? Você tá confiante? Você acha que o Brasil pode chegar lá? Ou tá fraquinho, que vocês não estão colocando fé na seleção? Eu quero que vocês comentem muito sobre isso. Mas hoje, meu povo, eu queria muito falar sobre essa diferença cultural, né? Porque a gente sabe que o Japão, a cultura do Japão e do Brasil, elas são muito opostas, muito opostas. Então, eu separei alguns assuntos, porque eu queria muito contar para vocês curiosidades, né? Que no Japão é tão diferente e que no Brasil é tão comum, né? Eu vou citar um exemplo que eu sofri muito quando eu era criança, porque eu nunca sabia o que eu tinha que fazer ao certo, né? Porque eu estava morando no Brasil, mas eu era criada por japoneses natos, né? Que eram rigorosos na educação japonesa. E um exemplo é o presente. Aí no Brasil, quando você ganha um presente, você abre na frente. E você ganha um presente e você automaticamente abre na frente da pessoa que te deu, porque isso sim, aí no Brasil, faz parte da educação, né? Para você abrir e falar, nossa, gostei, né? Você nunca vai dizer que não gostou, mas fala, nossa, é minha medida, gostei, muito obrigado. No Japão, não. É uma falta de educação tremenda você abrir o presente na frente da pessoa que te deu, né? Então, quando eu era criança, eu ganhava presente dos amigos dos meus pais e eu ia lá, rasgava todo o papel. Minha gente, depois que a visita ia embora, mas eu levava um coça, levava uma bronca. E automaticamente também, quando eu ganhava um presente de um brasileiro, eu não abria. E aí o brasileiro, a pessoa que deu, ficava olhando pra minha cara e falava, você não vai abrir? Aí eu falava, nossa, é mesmo, e agora? Será que eu abro? Mas a minha mãe vai brigar? Vocês entendem? Como a gente sofre quando a gente tem as duas culturas ligadas, né? Em um país diferente. Então, esse tipo de coisa realmente confunde a cabeça da criança, né? E aí a gente acaba, depois que vai crescendo, a gente vai entendendo o que a gente pode e o que a gente não pode. E agora que eu tô aqui no Japão, nossa senhora, eu entendo perfeitamente, né? Eu já tô ligada às duas culturas e sei exatamente o que pode, o que não pode. Mas essas eram coisas bem diferentes mesmo, que confundiam a nossa cabeça. A outra coisa muito interessante e bem diferente são os livros. Os livros aqui no Japão são abertos pela direita, né? E de trás para frente. Já é bem diferente de nós, né? Então, no Brasil, abre do lado esquerdo, né? E não de trás, da frente. Então o Japão é ao contrário. Pergunta aí para quem, se alguém conhece e sabe dessa diferença, né?
E outra coisa também muito interessante é a porta da nossa casa. A porta da nossa casa, gente, abre tudo, do banheiro, dos armários, tudo abre de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós aí no Brasil abrimos a porta assim, né? No Japão abrem a porta empurrando. Então é diferente, muita coisa é diferente aqui. E a gente estranha, né? Quando a gente chega, porque quantas e quantas vezes eu já não fui sair e em vez de empurrar a porta eu puxo. Até hoje eu faço isso às vezes. Eu puxo em vez de empurrar. Então a maioria das portas aqui você empurra, né? Porque é de dentro para fora. Comenta aí se vocês sabiam disso. É bem diferente, né? E outra coisa que é assim, que eu aprendi muito depois que eu cheguei aqui, foi que o japonês, ele tem esse jeito muito discreto, né? Eles são muito controlados emocionalmente. Então, eu vou citar o exemplo de um desastre natural, onde há perdas, onde você perde ente querido, você sente muita dor, e você muitas vezes põe para fora esse sentimento, né? Então a gente vê pessoas que se desesperam, elas gritam, elas choram, elas desmaiam, né? Pelo excesso de emoção, né? Porque é aquela dor insuportável que você não controla e você acaba tendo que pôr isso para fora, né? Então o brasileiro tem isso de colocar muito sentimento para fora, seja lá na alegria, seja na tristeza, né? Então o japonês não, ele é extremamente controlado. Então em grandes desastres, como foi aquele de 2011, que veio do terremoto seguido de tsunami, né? Foram mais de 20 mil perdas, né? Eu acompanhei tudo pela televisão. A TV mostrou tudo por meses. E você vê o controle emocional do japonês. As pessoas às vezes confundem, né? Que falam assim, nossa, quanta frieza, né? Não é frieza, gente. Não confundam o controle emocional com frieza, sabe? Frieza é quando você não sente nada, né? Então aí sim você pode dizer, aquela pessoa é fria, porque ela não sente nada, não está sentindo a dor do outro, não sente nada, né? Mas no caso do japonês, nesse sentido, é controle emocional. Então eles não expõem a dor, né? Eles choram em silêncio. Então a gente via, né, a tristeza. Criança, sabe? Não ficava gritando, sabe, desesperado, chamando a mãe, chamando o pai, sabe? As crianças estavam agachadas naquele cantinho aonde era a casa, né? Sofrendo a dor do luto em silêncio, né? Então eu vi cenas assim de cortar o coração mesmo, sabe? Pets sentadinhos aonde era a casa, e já não tinha casa, não tinha ninguém, né? Então foram cenas fortes, inesquecíveis, mas que a gente entende que é da cultura. Assim como para nós também é da cultura, sabe? Gritar, chorar, espernear, pôr para fora a dor, né? O japonês é o contrário, totalmente controlado, né? Até mesmo na hora de formarem filas para pegarem alimentos, porque muita gente não tinha mais nada, não tinha casa, não tinha mercado, não tinha nada ali na região, né? Então vinham doações de longe, né? Caminhões, inclusive muitos brasileiros foram em viagem com doações de brasileiros mesmo, né? Fretando caminhões e indo para lá para ajudar, né? Nas doações de alimentos, de roupas, de fraldas. Olha, foi muito bonito a atitude de brasileiros que doaram, né? Nós ajudamos também, fizemos doações de fraldas, de arroz, ajudamos bastante mesmo. Nos pontos de recolhimento, né? A gente ia lá e levava, né? Mas é assim, a cultura é muito diferente, né? Da nossa. Então,
algumas pessoas compreendem, outras nem tanto, outras julgam, né? Atitudes, né? Tipo, o japonês ele não tem o hábito de ser gentil corriqueiramente, né? Então, eles não têm a gentileza de, tipo, abrir a porta, vamos supor, você está saindo, né? E a pessoa está entrando, segurar a porta porque a outra pessoa está vindo, né? O japonês quase não tem esse hábito de vou segurar a porta. Nós temos, né? Porque nós somos criados com essa gentileza, com essa educação. Mas a gente não chama eles de mal educados porque isso não faz parte da cultura deles. Então, não é normal, né? Eles estarem segurando a porta, sei lá, coisas que pra gente é tão fundamental e pra eles não é, né? São raras pessoas que seguram a porta para você quando você está chegando ou entrando num estabelecimento, porque a gente encara isso como gentileza, né? Mas japonês não tem esse hábito. Eles são gentis, sim, mas são gentis em outros aspectos que não nesse corriqueiro do dia a dia, né? Outra coisa que é muito engraçado, né? Você vai nos restaurantes e tem guardanapo, sim, nos restaurantes. Mas o japonês quase não tem um hábito de usar um guardanapo para limpar o cantinho da boca, né? E eles não fazem assim, não. Eles simplesmente ficam, vai lá, toquinho aqui, toquinho ali. E a gente tem esse hábito do guardanapo. Eu não sei comer sem guardanapo, meu povo. Comenta aí se vocês conseguem. Eu não consigo. Eu tenho que sempre estar com o guardanapo em mãos. Então eu vejo isso no refeitório quando eu vou almoçar. Eu embrulho sempre o meu talher num guardanapo, né? Porque eu vou usar depois que eu almoço, né? Eu uso, mas ao redor ninguém usa guardanapo. Ninguém. E eles não comem porcamente não, hein, gente? Eles comem direitinho. Eles comem tão delicadinho, pausado, que eles não se lambuzam não, né? Eu não sei se a gente que come muito de qualquer jeito, sei lá, né, gente? Eu não sei, eu tô dizendo assim porque a gente não consegue não usar o guardanapo, né? E o japonês não, ele não tem esse hábito do guardanapo como nós, né? Mas eles estão sempre limpinhos, você não vê um japonês com a boca suja, né? Ó, musiquinha do meio-dia, já são meio-dia. Essa musiquinha toca para as crianças, né? Avisar as crianças que tá na hora do almoço. E toca 5 horas também, que é quando as crianças estão na rua e já tá na hora de voltar para casa, né? Então, meio-dia e 5 horas toca essa musiquinha. Então, meu povo, nós vivemos num país onde a cultura é tão diferente, né? Mas assim, eu passei a entender muito mais a cultura depois que eu vim pra cá, né? Porque muita coisa eu não sabia, né? Que nem esse negócio do guardanapo. Os livros sim, porque a minha mãe sempre leu muito. Ela tinha revistas em casa. E eu achava engraçado, porque abria ao contrário, né? Abria pela direita e de trás, né? Pelo lado contrário, pelo lado de trás. Então, aí quando vocês forem aí em algum lugar que tiver um livro japonês, dá uma olhada para vocês verem que é diferente, né? É muito interessante. Então são coisas assim que agora que tá a Copa aí, né? A gente vai, sei lá, eu mesmo eu fico assim meio coração apertado, porque eu não faço mais o que eu fazia antes de acordar, porque às vezes pelo fuso horário eu acordava de madrugada para assistir um jogo. Acho que hoje eu já não faria mais isso. Mas assim, o Japão está dentro, né? Então, vocês imaginam o meu sentimento se entrasse Brasil e Japão na final? Vocês já pensaram nessa possibilidade? Pois é, como ficaria o meu coração tão dividido? Porque são dois países que eu amo, então eu torço pelos dois, né? Eu tenho o meu lado brasileiro, mas também tenho o meu lado japonês, né? Então, já pensaram se acontece um negócio desse? Para quem eu iria torcer? Eu acho que eu nem ia assistir o jogo, né? Que vença o melhor, porque eu não ia conseguir torcer para um e... Não sei, é um sentimento meio estranho. Comenta aí se você também, que já viveu aqui no Japão, e acontecesse isso, se você também iria sentir isso, né? De estar dividido
o seu sentimento está dividido numa Copa, quando se desse uma final Brasil e Japão. Mas assim, o Japão não liga mesmo para a Copa. Eles gostam muito de Olimpíadas. Olimpíadas, olha que você vai no mercado, vai em qualquer lugar, tá sempre ali o símbolo das Olimpíadas. E Olimpíadas de inverno é uma coisa que eles levam muito a sério mesmo. Então é esqui, é patinação no gelo, esse o japonês ama. E depois disso também é o beisebol, né? Beisebol eles amam muito e eles gostam muito de sumô, que é aquele esporte onde aqueles grandalhões vão lá, né? Eu não entendo nada não, minha mãe amava sumô, meu pai também, né? Mas eu vejo eles lá brigando, eu sei que tem que ficar naquele círculo lá. Comenta aí se você sabe quais são as regras, né, do sumô. Eu não sei muito, eu sei do círculo ali, que você não pode ser colocado para fora, porque senão, bau, né? Tchau, tchau. Mas é assim, então, questão do esporte aqui, o japonês lá da Copa, bem fraco mesmo. A gente não vê nada no mercado, nada. Nem aquela marca famosa daquele refrigerante vermelho e branco, nada. Muitos usam esse refrigerante, né, nas propagandas, porque vai lá, né, vai torcer, come uma pipoca e toma um refrigerante. Então eles sempre estão ali investindo, né, patrocinando a Copa, mas eu nem refrigerante, nada. Tá tudo muito tranquilo aqui, nem parece que esse mês, né, eu nem sei quando que é a Copa, gente. Eu acho que é esse mês, não é? Ou é o mês que vem? Sei lá. Só sei que o Japão tá muito tranquilo com relação à Copa. E estamos vivendo, né? Um dia após o outro, na maior tranquilidade. E eu aqui, graças a Deus, depois que passou aquele tufão lá, é assim, sabe? A gente sabe que o tufão ele muda muito, né? Ele pode ficar tanto mais forte como ele pode perder as forças. Aquele tufão, minha gente, ele veio muito forte lá de baixo. Ele veio lá de baixo e ele foi subindo. E olha, acho que foi a oração de vocês, porque quando chegou aqui na província de Shizuoka, ele desfragmentou. Então ele veio muito fraquinho, mas como se fosse uma chuva mesmo, né? E algumas pessoas falaram assim, como será que ficou, né, a plantação do tiozinho? Eu falei, olha, gente, mesmo, né, eu fiquei preocupada também com a plantação dele e fui lá dar uma olhada. Então dá uma olhada aí como é que ficou. Algumas pessoas me pediram, vai lá na plantação do tiozinho, vai lá ver, porque depois do tufão, será que tá em pé? Tá aqui, meu povo, olha a plantação do tiozinho. Eu também fiquei preocupada, viu? Eu também falei, nossa, será que a plantação dele vai estar tudo bem, né? Depois de tanto trabalho para plantar. Já pensou se ele perde? Judiação, né? Mas tá aqui, ó, esse lote e aquele lá. Tá em pezinho, olha que belezinha. Vocês viram? Tá tudo bem lá, gente. Ainda bem que a chuva foi fraca, o vento também não foi tão forte assim. Foi uma chuva forte, né? Com pouco vento. E foi uma chuva comum, não foi aquele tufão, né? Que é assustador, que a gente já se assusta, né? Em alguns casos aqui. Mas foi super tranquilo. E vamos olhar aqui pra frente. Olha como as árvores estão tortas, meu povo. Olha só. Mas olha a tranquilidade disso. Se não é um bosque gostoso. Olha. Quer fazer caminhada? Vem aqui. Olha, você vem. Você vê tanta paz. A avenida tá aí do lado, né? Mas a gente nem liga pra ela. Olha, esse ventinho que bate nas folhas do pinheiro faz um barulhinho típico, né? Ouvindo, ó? É muita paz, é muita tranquilidade. E é esse o vídeo de hoje. Eu mostrei um pouquinho para vocês
Fui lá nos gatinhos, os gatinhos não estavam, mostrei um pouquinho as hortênsias estão lindas por todos os cantos, nos jardins das casas, nas ruas, e elas estão começando agora. Aqui eu cuido, ela tá linda, 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 que é o senhorzinho que cuidava, ele faleceu, e agora quem cuida sou eu, então todos os anos eu podo a hortênsia, eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês, tá bom? E agora eu vou naquele momento em que eu leio algumas mensagens que as pessoas mandam para mim com tanto carinho. Meu povo, muito obrigada sempre mesmo. Eu seleciono umas 2, 3 e vou ler para vocês, tá bom? Então, essa que eu vou ler agora é uma inscrita muito antiga, que é a By Luciana. A Lu é uma inscrita antiga, né? Eu tenho muito carinho pela Lu e eu vou ler agora. E ela me mandou um recadinho assim: que vídeo maravilhoso, minha amiga, que ficou tão prazeroso assistir você fazendo o almoço com sua filha. Amei as dicas, você é uma mulher riquíssima e não estou falando sobre dinheiro. Um abraço, que Deus continue sempre abençoando e protegendo você e toda a sua família. Muito obrigada, Lu. Obrigada mesmo pelas palavras de carinho. Muita gente sempre abençoa a minha família e para mim isso é tão importante porque as palavras, as bênçãos têm o poder, né? Então agradeço de coração de vocês não só me abençoarem, mas abençoarem também a minha família, e eu sou muito grata por isso, tá? A próxima é Edna Lúcia Cofabri. Assisto seus vídeos, gosto muito, sou brasileira, meu filho mora no Japão há mais de 30 anos e nunca mais o vi. Sei muito pouco dele, nós falamos só por WhatsApp. Minha sogra era japonesa e por isso ele foi para o Japão. Eu e o pai dele nos separamos logo que ele nasceu. Nunca mais consegui saber dele. Sei que se casou novamente e tem uma filha que parece que mora aí em Hokkaido. Gostaria muito de encontrá-los. Meu filho sempre me cobra que gostaria de ter notícias deles, né? No Brasil só tem uma irmã no meu marido, que também não tenham notícias, né? Então, existem muitos casos, né, como esses, né? Das pessoas que estão aqui no Japão, ou que a família está no Brasil, né? E muitas vezes acabam se separando, perdem o contato, né? Adquirem outras famílias. Então, existe esse lado, né, de estar no Japão e separado da família, e que acaba realmente se separando, por mais que diga, estou por vocês, né? Estou trabalhando aqui por vocês, mas as coisas acabam tomando outro rumo mesmo, né? Então é triste para a família, é triste para os filhos, principalmente, que de repente querem ter o contato e acabam perdendo o contato, seja com o pai ou com a mãe. Então é complicado mesmo, né? O próximo que eu vou ler aqui, deixa eu ver. E aí eu vou separando, sabe, meu povo? Eu vou separando. Não que os outros comentários não tenham seu valor, tem, gente, porque são vários comentários, um mais fofo que o outro, né? E aí fica difícil, como eu já falei, fica difícil para eu escolher, né? Falar, ler, mas se não fica cansativo, eu ficar só lendo comentário, as pessoas se cansam também, né? Mas aqueles que são presenteados em eu ler, eles ficam muito felizes. Nossa, que obrigado por ter lido meu comentário, né? Então vocês veem que as pessoas assistem até o final, né? Isso para mim é muito gratificante, porque cada pessoa que vem aqui e que entende meu recado, né? Então eu sei pelos vídeos quem está assistindo até o final, né? Mas aquele que também, que às vezes está naquela vida corrida e deixa rodando lá, também sou muito grata, viu, gente? Não tô me desfazendo dessas pessoas, não, porque elas igualmente têm consideração, só não tem tempo, né? E a gente tem que entender isso também. Mas de qualquer maneira, é sempre gratificante aquelas pessoas que sempre ficam até o final e entendem o nosso recado, né? Aqui é a Daniele Pereira. Oi, Iac, já tem um tempinho que acompanho seus vídeos, gosto muito deles.
e conhecer a cultura do Japão através de você. Eu te acho tão simpática, humilde e muito educada. Continue assim, transbordando essa energia linda que você tem. Eu te acompanho aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigada, Daniele. Muito grata por você estar aqui. E assim eu vou seguindo, meu povo, sempre lendo algum comentário legal, né? Eu tenho outros aqui que já estão marcados, vou lendo no decorrer. Mas é assim também, tá, gente? Não é em todo vídeo que eu vou ficar lendo comentário, não. Sempre de preferência nesses que eu caminho, que eu converso com vocês, nesses... Sim, eu vou colocar assim no final do vídeo os comentários, tá? Mas alguns, assim, dependendo da ocasião, igual foi da receita, eu não vou ficar lendo, tá? Então eu vou selecionando qual o vídeo que eu vou ler os comentários. Mas agradeço imensamente e fiquem com essa visão maravilhosa aqui. Olha isso, meu povo, olha, elas estão sorrindo para vocês. Sorrindo para vocês. Então só gratidão pela natureza que transborda aqui nesse país. Porque assim... aqui ninguém cuida disso aqui, elas estão aqui sozinhas, né? Alguém pode ter plantado aqui uma ou outra, mas olha, elas vão, olha, peraí, deixa eu mostrar aqui, elas vão ali por dentro. Será que eu consigo entrar ali para mostrar para vocês? Se tiver alguma aranha sair gritando, gente, aí vocês relevem, porque realmente eu tenho medo. Mas é assim, ó, eu vou encerrar o vídeo aqui, entrando, já tô vendo uma teia aqui, outra ali, ai minha Nossa Senhora. Meu pai do céu, tenho muito medo de tudo que tem muita pata. Mas é assim, olha, vocês vão vendo quantas, e elas são enormes, olha isso, que coisa mais linda, né? Essa aqui é a estrela, ela parece uma estrelinha, disse não parece uma estrela. E aí eu vou encerrar aqui, no meio dessas lindezas. E olha, elas vão ali, essas são as que abrem primeiro, que são nesse formato aqui de coroa, de estrelas. Aquelas tradicionais, que são as comuns, né, em forma de buquê, essas demoram um pouco mais, elas não abriram ainda, elas estão começando a abrir. Mas essas daqui, olha, já abriram, estão maravilhosas, maravilhosas. Então aqui eu vou encerrar o vídeo, meu povo. Do mesmo jeito que eu comecei, eu vou terminar. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, das diferenças culturais. Se você conhecer alguma outra diferença cultural, você que já morou aqui no Japão, comenta. Porque eu fiz algumas anotações, esqueci em casa as anotações, então eu fui falando o que eu lembrava. Mas tem muito mais, tá? Tem muito mais. Então, agradeço muito a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem bastante, porque o comentário é realmente muito importante para o engajamento do canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Vamos lá ver o que eu vou mostrar para vocês, qual vai ser o assunto, né? Mas sempre eu tento trazer um assunto diferente, sobre a cultura mesmo, né? Que é tão diferente a cultura do Japão e do Brasil, é totalmente oposta. Já estava esquecendo. Bebam água. Então eu vou encerrando o vídeo aqui. Agradeço muito a presença de vocês e até o próximo vídeo, tá bom, meu povo? Tchau! Fui!